Imagine estar diante de uma encruzilhada, onde a decisão errada poderia custar a vida de milhares, sem internet, sem conselheiros por perto, sem tempo para longas deliberações. É nessa hora que o sumo sacerdote de Israel levava a mão ao peitoral sagrado e tocava duas pedras misteriosas, que brilhavam sob a luz do tabernáculo. Urim e Tumim, menos palavras que ecoam como um sussurro do passado, carregando consigo um dos segredos mais fascinantes e enigmáticos da Bíblia. Essas não eram pedras comuns. Elas eram o canal direto entre o céu e a terra, o instrumento pelo qual Deus mesmo respondia às perguntas mais urgentes de seu povo. Reis as consultavam antes de guerras. Sacerdotes as usavam para discernir a vontade divina. E o povo as reverenciava como o oráculo sagrado de Israel. Mas o que exatamente eram? Como funcionavam? Por que desapareceram da história? Durante séculos, estudiosos judeus e cristãos debateram sobre a natureza dessas pedras. Alguns dizem que eram objetos luminosos que se acendiam sobrenaturalmente. Outros acreditam que eram sorteados como dados sagrados. Há quem defenda que formavam palavras através de letras gravadas no peitoral. O fato é que o Urim e Tumim representam algo que a humanidade sempre buscou: certeza divina em meio à incerteza humana. Nesta jornada, vamos desvendar esse mistério ancestral, mergulhando nas escrituras, na tradição hebraica e no significado profundo que essas pedras ainda carregam para nós hoje. Prepare-se para descobrir como um objeto aparentemente simples revela verdades eternas sobre fé, orientação e a intimidade entre Deus e aqueles que o buscam com sinceridade. A decisão divina está prestes a ser revelada. Você está pronto? As primeiras menções a Urim e Tumim surgem no coração da Torá, quando Deus estabelece as vestes sagradas do sumo sacerdote. Em Êxodo 2:8 e 30, lemos: também porás no peitoral do juiz o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Estas palavras não vêm acompanhadas de explicações detalhadas, menos como se o povo já conhecesse sua função, ou como se seu mistério fosse parte intencional do design divino. O peitoral mencionado era uma peça magnífica, tecida com fios de ouro, azul, púrpura e carmesim, incrustada com 12 pedras preciosas representando as 12 tribos de Israel. Dentro desse peitoral, em um compartimento especial, residiam Urim e Tumim. A palavra hebraica Urim significa luzes ou luminosos, enquanto Tumim significa perfeições ou integridades. Juntas, formam um par complementar: luz e verdade, revelação e completude. Ao longo das Escrituras, vemos essas pedras em ação. Quando Josué precisou de orientação para liderar Israel após a morte de Moisés, foi instruído a buscar direção através de Eleazar, o sacerdote, que consultaria o Urim. Números 2:7 e 21. O rei Saul tentou consultar o Senhor por meio do Urim, mas não obteve resposta, menos um silêncio que marcou sua rejeição divina. 1 Samuel 28:6. Davi, por sua vez, usou o éfode sacerdotal com o Urim para tomar decisões cruciais em momentos de guerra. Curiosamente, após o exílio babilônico, há registros de que certos sacerdotes não podiam comer das coisas sagradas, até que se apresentasse um sacerdote com Urim e Tumim. Esdras 2:63. Isso sugere que, naquele período, o objeto já havia sido perdido, possivelmente destruído, junto com o Templo de Salomão, em 586. Código. Como exatamente Urim e Tumim funcionavam? Essa pergunta atravessou gerações sem uma resposta definitiva, gerando fascinantes teorias ao longo dos séculos. A tradição judaica preservada no Talmud sugere que as pedras faziam com que certas letras gravadas nas pedras preciosas do peitoral brilhassem sobrenaturalmente, formando palavras em resposta às perguntas. O sacerdote precisaria então interpretar essas combinações luminosas como mensagem divina. Outra interpretação rabínica propõe que Urim e Tumim eram nomes sagrados de Deus escritos em pergaminho e colocados dentro do peitoral. Quando uma pergunta era feita, o nome divino emanava poder, iluminando o coração do sacerdote com discernimento sobrenatural.
Não era, portanto, uma resposta mecânica, mas uma comunhão espiritual profunda, onde a mente humana se alinhava com a vontade celestial. Estudiosos modernos sugerem que poderiam ser objetos similares a pedras de sorteio, uma para sim, Urim, e outra para não Tumim, menos retiradas do peitoral como resposta a perguntas específicas. Essa interpretação encontra paralelo com as sortes mencionadas em outras passagens bíblicas, onde Deus guiava através de métodos que, embora parecessem aleatórios, estavam sob sua soberania absoluta. O que todas essas teorias compartilham é um princípio fundamental. Urim e Tumim não eram instrumentos de magia ou adivinhação proibida. Eram meios legítimos, estabelecidos pelo próprio Deus, para comunicar sua vontade ao povo da aliança. A diferença crucial entre isso e as práticas pagãs estava na fonte. Não era o objeto que tinha poder, mas o Deus de Israel que escolhia responder através dele. Mais profundamente, Urim e Tumim simbolizavam a acessibilidade de Deus, enquanto outras nações consultavam espíritos, astros e adivinhos. Israel tinha acesso direto ao Criador, através de canais santos e purificados. Para compreender verdadeiramente Urim e Tumim, precisamos mergulhar na cosmovisão hebraica antiga, onde o sagrado e o cotidiano se entrelaçavam de forma inseparável. Na mentalidade israelita, Deus não era um conceito filosófico distante, mas uma presença ativa que se envolvia nos detalhes da vida de seu povo. As pedras sagradas eram uma expressão tangível dessa proximidade divina. A tradição judaica preservou ensinamentos profundos sobre esses objetos. O historiador Josefo, no primeiro século, descreveu que as pedras do peitoral brilhavam com esplendor sobrenatural antes das batalhas, indicando o favor divino. Ele relatou que essa manifestação cessou 200 anos antes de sua época, marcando uma transição na forma como Deus se comunicava com Israel. No pensamento rabínico, Urim e Tumim representavam a perfeita união entre Or-Luz e Tom, integridade. A luz sem integridade poderia enganar, assim como a integridade sem luz permaneceria oculta. Juntos, formavam o equilíbrio necessário para discernir a verdade divina. Os sábios ensinavam que apenas um sacerdote em estado de pureza ritual e espiritual poderia consultar essas pedras. Um coração corrupto bloquearia o canal celestial. Há também um significado numérico fascinante. As letras hebraicas de Urim somam 247, e as de Tumim somam 486. Juntas, totalizam 733, número que místicos judeus associam à plenitude da revelação divina. Cada detalhe, cada letra, cada número carregava camadas de significado que apontavam para verdades mais profundas sobre o caráter de Deus. Na cultura do Antigo Oriente, onde reis consultavam astrólogos e feiticeiros, Israel se destacava radicalmente. Seu método de buscar orientação não envolvia manipulação de forças ocultas, mas submissão humilde ao Deus que falava. À primeira vista, pode parecer que Urim e Tumim pertencem a um tempo distante e irrelevante para nossa realidade moderna. Afinal, não temos peitorais sagrados nem pedras místicas em nossas igrejas, mas a verdade espiritual por trás desses objetos ressoa poderosamente em nossos dias, talvez até mais do que nunca. Vivemos em uma era saturada de informação, mas faminta por direção verdadeira. Temos 1000 vozes gritando conselhos, mas poucos sabem como ouvir a voz de Deus. Urim e Tumim nos ensina 3 princípios atemporais. Primeiro, Deus deseja guiar seu povo. Ele não é um Deus distante que nos abandona à própria sorte. Assim como providenciou um meio concreto para Israel buscar sua vontade, hoje ele nos deu o Espírito Santo, as Escrituras e a oração como canais de orientação divina. A promessa permanece. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça menos a Deus. Tiago 1:5. Segundo, a busca por direção requer pureza de coração. O sacerdote não podia consultar Urim
e Tumim em estado de impureza. Da mesma forma, nossa capacidade de discernir a voz de Deus é profundamente afetada pela condição de nosso coração. Pecados não confessados, motivos egoístas e rebeldia criam estática espiritual que obscurece a comunicação divina. A pergunta não é apenas o que Deus está dizendo, mas estou em condição de ouvir? Terceiro, há momentos para decisões humanas e momentos para esperar pela confirmação divina. Israel não consultava Urim e Tumim para escolher o cardápio do jantar, mas para questões de vida ou morte, guerra ou paz. Direção nacional. Hoje, Deus nos deu sabedoria, razão e liberdade para muitas escolhas cotidianas, mas espera que o busquemos nas encruzilhadas cruciais da vida. O desaparecimento físico do Urim e Tumim após o exílio aponta para algo maior, a vinda de Cristo. O silêncio das pedras após o exílio não foi o fim da comunicação divina, mas o prenúncio de algo infinitamente maior. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele se tornou a resposta definitiva de Deus à humanidade. Não precisamos mais de pedras sagradas em um peitoral, temos o próprio Filho de Deus que declarou: "Eu sou a luz do mundo", João 8:12. Ele é o Urim supremo, a luz que ilumina todo o homem. Ele é o Tumim perfeito, a própria encarnação da verdade e integridade divinas. O apóstolo Paulo nos revela que agora temos algo que os antigos sacerdotes apenas vislumbravam: acesso direto à presença de Deus através de Cristo. O véu do templo se rasgou, o caminho foi aberto, e cada crente se tornou sacerdote no reino espiritual. Não carregamos pedras físicas, mas habitamos em nós o Espírito Santo, o conselheiro prometido que nos guia em toda a verdade. Ainda assim, o princípio permanece. Deus responde àqueles que o buscam com sinceridade. A forma mudou, mas a essência continua. Onde os antigos tinham o Urim e Tumim, nós temos a palavra viva, a oração constante e a voz suave do Espírito em nosso interior. A pergunta que ecoa através dos séculos permanece atual. Você está disposto a buscar a direção divina com a mesma seriedade que os sacerdotes de Israel buscavam? As pedras da decisão divina nos ensinam que Deus nunca pretendeu que caminhássemos sozinhos ou às cegas. Ele sempre providenciou meios para nos guiar. O mistério do Urim e Tumim nos convida a uma jornada mais profunda de intimidade com o divino, onde nossas decisões são iluminadas pela luz eterna e nossa integridade é moldada pela verdade absoluta. Mas este é apenas um dos inúmeros tesouros escondidos nas páginas sagradas. Que outro mistério bíblico você gostaria de desvendar na próxima jornada?